Olá pessoal, estamos de volta aqui sobre o nosso tema da multipropriedade. Na aula anterior nós falamos sobre as disposições gerais, vimos também um brevíssimo histórico da multipropriedade e hoje nós vamos falar sobre a seção 2 do Código Civil, que trata sobre a multipropriedade e o tema é da instituição da multipropriedade. Essa matéria está no artigo 1358, letras F, A, H. Muito bem. O que diz o artigo 1358, F do Código Civil, introduzido pela Lei 13.777 de 2018? Diz o seguinte: institui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou testamento, registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. Muito bem. Aparentemente singela, nós podemos dividir o conteúdo desse artigo 1358-F em três partes. A primeira parte trata do meio de instituir a multipropriedade. A segunda parte trata do modo de se efetivar a instituição da multipropriedade. E a terceira parte trata do conteúdo mínimo do ato de instituição da multipropriedade. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a primeira parte, os meios de instituir a multipropriedade, que falou que é por ato entre vivos ou testamento. Vamos começar pelo segundo meio mencionado aqui, por testamento. Bom, a gente percebe que esse meio de instituir a multipropriedade, ele será de raríssima verificação pelo seguinte: nós vimos na aula anterior que a instituição da multipropriedade, ela acarreta uma modificação do direito real de coisa própria. E, naturalmente, ela deve ser instrumentada em ato único, com a participação de todos os proprietários do mesmo imóvel. Mas nós sabemos que testamento é ato personalíssimo, sendo proibido o testamento conjuntivo, do qual várias pessoas comparecem no mesmo ato para estabelecer as disposições para após a sua morte. Isso é proibido no nosso Código Civil. O testamento é ato personalíssimo e cada pessoa tem que fazer o seu. Então, partindo disso, percebemos que somente será possível a instituição da multipropriedade se o imóvel tiver um único proprietário, solteiro, viúvo, divorciado, né? E que o imóvel realmente já tenha sido partilhado para ele no caso de viuvez ou divórcio. Muito bem. Imagine que a pessoa seja um casal e ambos, em testamentos distintos, expressem o desejo de instituir a multipropriedade sobre um determinado bem. O que acontecerá com essa instituição do regime de multipropriedade se morrer apenas um? Será que após a morte desse um, a realização do inventário, a partilha ou a adjudicação desse bem para o sucessor, né? Será que o sucessor fica obrigado a firmar esse ato de instituição? Será que essa sucessão fica gravada com a obrigação de instituir a multipropriedade? E se forem vários proprietários, a situação fica ainda mais complexa, né? Então, a gente percebe assim que, embora haja previsão legal, como já há previsão, por exemplo, para a instituição do condomínio edilício por testamento, mas a gente não percebe a utilização desse meio de instituição por testamento, dadas essas complexidades, embora juridicamente seja possível. Na prática, o que podemos perceber? É que o testador pode estabelecer regras gerais para a instituição da multipropriedade pelos sucessores. Por exemplo, ele pode determinar as frações de tempo, ele pode determinar quais as frações de tempo, né, para quem ficará cada fração de tempo, a titularidade dessa fração de tempo. Ele pode, por exemplo, definir o regime de duração, se é fixo, se é flutuante, se é misto, outras características. Ele pode, de modo no testamento, definir que, né, havendo a instituição da multipropriedade, que sejam observadas essas condições, essas características
daquela multipropriedade a ser instituída pelos sucessores. Agora, se o testador for o único proprietário do bem, ele poderá fazer, sem dúvida, essa instituição pelo testamento, ou seja, com eficácia para após a sua morte, mas fazer isso de modo singelo. Por exemplo, indicar o número de frações, indicar o regime de rateio, fixo, flutuante ou misto, indicar a duração dos períodos e deixar a complementação das demais características, né, das demais particularidades dessa multipropriedade para os sucessores, que poderão fazer isso no formal de partilha ou poderão fazer isso também numa convenção de condomínio posterior, já que a multipropriedade é regime de condomínio. Os pontos que é importante ter em mente em relação ao primeiro meio de instituir. O segundo meio é ato entre vivos. Então, isso implica que será um documento firmado pelo proprietário ou proprietários de um mesmo imóvel. Um documento escrito. A questão é, a lei não regulou a forma, mas o meio, que é ato entre vivos. E qual seria a forma? Será que ela pode ser por um instrumento particular, por exemplo? Nós vimos, e vamos repetir, a modificação, a multipropriedade modifica o direito real sobre o imóvel, né? Ou de imóvel próprio. Olha, se ela modifica, atrai a incidência do artigo 108 do Código Civil, que é aplicável não só para os atos de constituição de direito real, ou de transmissão ou de aquisição de direito real, mas também é aplicável para os atos de modificação de direito real. E conforme nós vimos na nossa aula anterior, há uma modificação nos seus três âmbitos, né? Ampliativo, restritivo e substitutivo do direito real de propriedade de coisa própria. E qual é a questão, qual é a implicância, a relevância de se atentar para o que dispõe o artigo 108 do Código Civil, que é o dispositivo que estabelece regra de forma geral para a formalização dos atos que digam respeito a direitos reais. A implicação é que quando se omite a forma indicada por lei, o ato é nulo. Então não é de pouca importância. Na verdade, essa mesma modificação de direito real ocorre lá na instituição do condomínio edilício também. E lá também deve ser por uma estrutura pública. Aliás, nós temos até um artigo muito bem escrito pelo nosso ilustre amigo, Dr. Eduardo Sócrates, que aborda muito bem essa questão, apresenta os elementos ali muito claramente sobre a necessidade de se fazer a instituição do condomínio edilício por escritura pública, né? Embora na prática isso não tenha sido levado muito a sério, o que é preocupante, né? Dado o que pode acontecer quando se omite a forma indicada por lei, que é a nulidade do ato praticado. Mas é importante também chamar a atenção o seguinte, embora a competência para lavrar a escritura pública seja do tabelião de notas, a competência para fiscalizar a observância da forma é do registrador de imóveis, porque é ele que vai analisar o título, né? É ele que recebe o título. E ele, então, é que vai poder ver se atende ou não os requisitos do Código Civil, do artigo 108, para que se dispense a forma pública, né? Podendo ser por instrumento particular, se o valor do imóvel for menor ou igual a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então é muito importante atentarmos para isso. Muito bem. Outra preocupação que devemos ter no ato de instituição da multipropriedade, tendo em vista o seu caráter modificativo de direito real de coisa própria, é em relação à atribuição dessa fração de tempo. Então, lá em cima, quando nós lemos o artigo 1358-F, que pode instituir, esse detalhe não é trazido, né, à atenção do leitor, do aplicador do direito. Mas é preciso fazer essa leitura percebendo isso, que quando se faz a instituição da multipropriedade, se cria, como disse lá o artigo 1358-C, que nós vimos na aula anterior, se cria uma titularidade de fração a cada multiproprietário.
Então, não é só criar essa titularidade, é preciso também, se vários forem os instituidores dessa multipropriedade, atribuir a cada um deles, anteriores condôminos em condomínio voluntário, uma fração de tempo correspondente ao novo regime de condomínio na multipropriedade. Então, é muito importante atentar isso. São vários proprietários, ao fazer a instituição da multipropriedade, também deve-se fazer a atribuição da fração correspondente a cada multiproprietário, que certamente vai corresponder à sua cota do imóvel lá no regime do condomínio voluntário. É importante atentar que a atribuição não é ato de transmissão, mas ato de especialização do direito em coisa própria. Então, quando se faz a atribuição de uma fração de tempo, não se está transmitindo uma fração de tempo para aquele que já é proprietário do imóvel. O que se está fazendo é especializar o seu direito nesse novo regime quanto ao uso e gozo da coisa que já é dele. Então, não havendo transmissão de direito real, mas especialização de direito real em coisa própria, não há que se falar em incidência de imposto de transmissão. Tá certo? Então, faz-se a instituição e faz-se também a atribuição no próprio ato, sem nenhuma necessidade de se questionar ou de se exigir a apresentação do pagamento de imposto de transmissão, porque não há transmissão nesse caso. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho sobre a segunda parte do artigo 1358-F, que é o modo de instituir a multipropriedade. O que diz lá a segunda parte do artigo 1358? Que o ato deverá ser registrado no competente registro de imóveis. Então, se o ato deverá ser registrado no competente registro de imóveis, o registro do ato de instituição da multipropriedade, ele é constitutivo do regime de multipropriedade. Enquanto não houver o registro, também não haverá o regime. É mais ou menos como você dá um cheque para alguém. Você emitiu o cheque, assinou o cheque, mas enquanto a pessoa não sacar aquele dinheiro, o pagamento não aconteceu, não é? É apenas uma ordem de pagamento, mas o pagamento não aconteceu. Se você passa esse cheque para frente, enquanto o banco não pagar o cheque, o pagamento não aconteceu. A mesma coisa, só para simplificar o raciocínio, a mesma coisa acontece aqui. Não basta o ato de instituição por escritura pública e a pessoa achar que o regime já está constituído. Ele só será constituído, ele só se efetivará quando você registrar essa escritura pública de instituição de multipropriedade lá no registro de imóveis. Então, nós dissemos na aula anterior que o ato de instituição ele objetiva a modificação do direito real e o registro efetiva a modificação do direito real de coisa própria, tá certo? É importante entender isso. São dois momentos, o ato em que você quer, o ato em que você realiza. Por exemplo, no contrato de compra e venda, o que diz o Código Civil, né? O contrato de compra e venda é o contrato pelo qual uma pessoa contrata transferir, o outro contrata adquirir. Mas essa contratação, essa transferência e essa aquisição só acontece quando você registra a sua compra e venda lá no registro de imóveis. A mesma coisa acontece aqui na instituição do regime da multipropriedade. E esse registro será feito na matrícula do imóvel, no livro 2 do registro geral. Vamos agora para o terceiro aspecto, a terceira parte que nós podemos identificar aqui, no artigo 1358-F do Código Civil, que é quanto ao conteúdo mínimo do ato de instituição. E qual é esse conteúdo mínimo lá? Diz assim, duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. Muito bem. Esse é o conteúdo mínimo que a lei expressa. Mas, na verdade, não é esse o conteúdo mínimo que o sistema jurídico exige. Ora, nós vimos que nós estamos tratando de modificação de direito real, no qual ele se efetiva com o registro do título no registro de imóveis. E aí ele terá que atender também aos requisitos da Lei 6.015, de 73, que embora não tenha dito expressamente que ela supre, né, supletivamente o disposto no Código Civil, com toda certeza é lá que vai se operacionalizar. Então, além dessa duração mínima
duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo, é preciso também que cada fração de tempo tenha a sua identificação. Nós vimos, e vamos ver um pouco mais à frente, por que a importância dessa identificação das frações. Nas nossas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque, além de constar a duração, é preciso também constar a identificação das frações de tempo. No momento oportuno, abordaremos essa questão. E aí, para fechar essa seção 2, o artigo 1358G, ele descreve as cláusulas obrigatórias da Convenção de Condomínio, então é muito importante que isso o registrador vai ver, quando for registrar essa Convenção de Condomínio, lá no registro de imóveis, ele vai então observar se essas cláusulas obrigatórias estão contidas na Convenção de Condomínio. E outro aspecto importante também no artigo 1358H é que o ato de instituição ou a convenção de condomínio pode fixar um limite máximo de fração de tempo, que pode ser adquirida pelos futuros multiproprietários, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então, o ato de instituição pode, a convenção também pode, não significa que deve. Isso aí fica à vontade dos instituidores ou dos futuros multiproprietários adquirentes quando se fizer a convenção de condomínio ou modificação da convenção de condomínio. Porém, é importante lembrar que o parágrafo único do artigo 1358H, ele diz que, caso esse limite mínimo de frações de tempo que pode pertencer a cada multiproprietário seja definida ou definido no ato de instituição, ele não tem efeito para os instituidores. Ele só passa a ter efeito para os adquirentes posteriores, quando a instituição da multipropriedade for para fim de venda, porque você pode, havendo vários proprietários de um mesmo imóvel, no regime de condomínio voluntário, eles podem instituir a multipropriedade apenas para o próprio uso e gozo deles mesmos, sem a finalidade de vender esse bem, o que naturalmente não impede de vender, né? Mas pode ser que a finalidade não seja essa. Mas se a finalidade for essa, se desde o momento da instituição o objetivo realmente já for vender essas frações de tempo, essa regra não vale para os instituidores, um ou mais instituidores. E a razão é óbvia. Ora, se eu sou o único instituidor dessa multipropriedade e eu resolvo criar frações de tempo com um mínimo de 7 dias, eu terei 52 frações logo no momento. É óbvio que essa limitação não tem como se aplicar a mim. Ou se eu e um outro amigo somos proprietários do mesmo imóvel e fazemos a mesma coisa, então fica 26 frações de tempo para cada um. Então é óbvio que aquela limitação de 2 ou 3 frações de tempo no máximo para cada multiproprietário não tem como se aplicar aos que instituem. Então é isso, pessoal. Esses os pontos que considero relevante considerarmos aqui de forma bem breve, né, sobre a instituição da multipropriedade. Na nossa próxima conversa, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a transferência da multipropriedade, né? Então, espero vocês lá e desde já agradeço a paciência e a atenção.